Tá aí na tela, ó. Ao estilo tudo ou nada. Rogério Ceni completa 10 jogos no Bahia e eleva números. O Rogério Ceni tem 10 jogos, 5 ele venceu. Os outros 5 ele perdeu. Então, sem empatar. E esse jogo do Cuiabá não pode ter empate não, viu? Não pode ter empate. Vamos, Rogério, vamos manter os seus números, mas assim, né? Triunfo do Bahia. Triunfo do Esquadrão, pelo amor de Deus. É isso que nós esperamos. Rogério Ceni, meu querido Ronex, você acha que é uma coincidência essa situação do Rogério Ceni não empatar o jogo? O estilo dele, de fato, é esse? É um técnico que busca sempre vencer e acaba não tendo os resultados positivos, até porque o elenco do Bahia não foi montado por ele, né? E a gente percebe que é um elenco muito médio, muito mediano, mas os 10 jogos do Rogério não empatou. Não teve empate o Rogério Ceni. Venceu 5, perdeu 5. Você acha que é coincidência ou é um fator mesmo do trabalho do técnico? Wendel, tem um pouco das duas coisas. O Rogério Ceni, apesar de ser um treinador já vitorioso, o Rogério Ceni é um treinador já vitorioso, né? Ele tem alguns títulos na sua carreira já, títulos importantes, e é um treinador jovem, para o padrão do treinador, mas já com uma certa experiência. Só que ele tem algumas críticas, principalmente à frente do Fortaleza, por exemplo, que alguns jogos ele quis bater de frente e acabou tipo assim, complicando e perdendo jogos que, por exemplo, o empate seria interessante. No Bahia, eu vejo que é um pouco da história, mas assim, o que eu percebo é que o Rogério Ceni ele vai se moldando. O Rogério Ceni não é mais aquele Rogério Ceni turrão, aquele Rogério Ceni muito crente na sua visão, né, no seu estilo. É um treinador que eu vejo que a cada passagem de clube ele está cedendo um pouquinho mais, né? No Bahia isso está muito claro. Só que também é um pouco do histórico do Rogério Ceni e é um pouco da situação do Bahia. A gente precisa lembrar que quando o Rogério Ceni chega ao Bahia, o Bahia tinha 22 jogos e 22 pontos. 22 pontos. O aproveitamento do Renato Paiva, o Bahia já tinha caído. Se hoje, tá até na tela aí, ó. Tá até na tela o aproveitamento aí. Se hoje o Renato Paiva, que tem um recorte muito maior do que o Rogério Ceni, tivesse no Bahia, o Bahia já estaria talvez um virtual rebaixado. Então, o Rogério Ceni não tem muita outra opção ainda. Rogério Ceni, quem viesse para o Bahia, então a gente nem pode avaliar a história de Rogério Ceni. A gente tem que avaliar o momento. E a gente falou sobre isso aqui, ó. O Rogério Ceni vai ter 16 jogos. Olha, o Renato Paiva teve 22. O Rogério Ceni, ele terá, ao final, completado 16 jogos. 16 jogos. Ele precisa fazer mais pontos do que o Renato Paiva fez em 22. Se o Rogério Ceni fizer a mesma quantidade de pontos que o Renato Paiva fez, vamos supor se o Rogério Ceni chegar a 22 pontos, o Bahia cai. Agora, claro, o Rogério Ceni já mostra, com sua pontuação que fez até aqui, que a culpa não será dele. Né? A culpa não será dele. Se o Bahia cair, infelizmente, a gente não pode. O número diz isso. Os números falam isso. A culpa é do Paiva. Né? Então o Rogério Ceni também ele tem que arriscar um pouco mais. Porque ou o Bahia faz um pouco mais, ou cai. Então não pode ficar esperando. Então, jogos, por exemplo, que o Bahia empata, não é bom, Wendel. Empatar jogos na situação do Bahia não é bom. Então tem que vencer. E às vezes, infelizmente, para vencer, você vai perder alguns jogos. Agora, o próximo é um desses jogos que você tem que vencer. Não há conversa, não há outra negociação. Mas é como o Daniel Almeida está falando, que o Cuiabá é uma equipe muito perigosa. Concordo. O Cuiabá é uma equipe muito perigosa. Se você, para quem não assistiu, o jogo, por exemplo, Cuiabá e Botafogo, o Walter, para mim, foi o melhor jogador da partida. O Walter simplesmente pegou tudo. Então, o Cuiabá, ele tem alguns jogadores experimentados. Por exemplo, tem o Walter, que é um grande goleiro, sempre foi uma sombra para o
para o Cássio, por isso que não aparece tanto, mas era um grande goleiro. É um grande goleiro. E tem o Davidson, que não está na primeira prateleira de centroavante, mas é um jogador que volta e meia decide. É um jogador, por exemplo, apesar de ser um jogador questionado, que fez o gol do último título do Palmeiras, né? É um jogador muito carrasco, um jogador que, assim, não é tecnicamente bom, mas é um jogador que não pipoca nos momentos decisivos, né? Então é um jogador muito mediano para baixo, mas que vai ter a história de outros jogadores até melhor do que ele, porque é um jogador que aproveita muito as oportunidades, apesar de ser, para mim, um jogador limitado, né? Então eu estou falando desses extremos, porque o Cuiabá tem um grande goleiro também e tem um cara que marca gols importantes, né? Então, por isso que é um jogo tenso, um jogo complicado, esse Bahia e Cuiabá, na próxima quinta-feira. Meus amigos, tá aí o número do Rogério Ceni em comparação aos números do Renato Paiva. O Paivinha, comparando o Paivinha com o Renato Paiva, nós temos aqui na tela para você, o Rogério Ceni tem 10 jogos, 50% de aproveitamento e o Paivinha 33%. Era uma situação de rebaixamento já muito iminente, né? Gols marcados 15 do Rogério Ceni, 23 do Paiva. Gols sofridos do Rogério 14, 29 do Paivinha. Mais um é o saldo do Rogério Ceni, menos 6 o do Renato Paiva. Descendo um pouquinho aqui com mais uma tabela, mostra os primeiros 10 jogos de alguns técnicos do Bahia. Por exemplo, o Rogério Ceni com 10 jogos e o Paiva também. O Paiva tinha um aproveitamento maior nos seus primeiros 10 jogos. Mas, meu amigo, Paivinha estava numa realidade de campeonato baiano e Copa do Nordeste. 73% de aproveitamento, né? O Rogério Ceni tem 50% de aproveitamento dentro do Campeonato Brasileiro. O Enderson Moreira, com 10 jogos, Série B e Copa do Brasil, ele também estava com 50%. O Barroca, 6 jogos, 55%, foi aquela reta final. O Guto Ferreira, com 10 jogos, 47%, já brasileiro Série A. O Dabove também 47%. O Dado Cavalcante, 33%, aí já é o mesmo nível do Ceni, né? 10 jogos em brasileiro Série A. O Rogério Ceni tem um aproveitamento melhor do que o Dado, o Diego Dabove, o Guto Ferreira e o Mano Menezes, que tinha Brasileirão e E Sul-Americana. o próprio Paiva, Wendel, se pegar os 10 primeiros do Paiva no Brasileirão, vai dar 33%, né, do Paiva. É, verdade, verdade. Tem mais aqui, Guto Ferreira. Guto passou pelo Bahia muitas vezes, né? Tem aí o Carpegiani, 10 jogos, 60%. O Preto Casagrande, 10 jogos, 44%. Também em realidade Série A. Jorginho também em realidade Série A. E o Guto Ferreira, 10 jogos, 73%. O Guto passou pelo Bahia há vários anos, né? Esse aí é o Guto de 2017, que é o melhor Guto que eu vi no Bahia, né? Dos vários Gutos Ferreiras que passaram pelo esquadrão, o de 2017 foi, na minha opinião, o grande momento do Guto. Ganhou a Copa do Nordeste, inclusive, né? Então tá aí os números, né, dos 10 jogos de alguns técnicos que passaram pelo Bahia nos últimos anos e o seu aproveitamento. Mostra que o Rogério Ceni está dentro de uma faixa aí muito parecida com outros técnicos que aqui passaram pelo Esquadrão de Aço. Então aqui, ó, manchete, tudo ou nada. Tomara que na quinta-feira seja tudo pra gente. E lembrando que nós vamos jogar ainda contra o Atlético Paranaense no domingo. Então, tomara que o Bahia vença os 2 jogos. Vencendo os 2 jogos, eu acho que aí já entra numa situação de bye, vamos ficar na Série A e deixar a bomba para os demais. Agora, se não vencer, a situação fica desconfortável para o Bahia, mas eu acredito que o Esquadrão tem tudo para permanecer na Série A.